Boa noite, tudo bem com vocês? A gente viu alguns tópicos da aula passada e vamos passar por uns exercícios aí para a gente fixar um pouquinho o conteúdo. E lembrando que a gente ainda está falando sobre função de primeiro grau, sobre função polinomial de primeiro grau, né, ou função afim, certo? A função que tem uma relação constante ali, né, que produz uma reta, certo? Então vamos ver esses exercícios. São todos tirados do livro, texto lá que eu deixei no GSA para vocês. E estudem por ele, estudem por esse livro e façam os exercícios também sugeridos no final de cada capítulo, né? Na verdade, ao longo do capítulo, certo? Primeiro exercício aqui. Um técnico de informática cobra R$ 45 a visita e um adicional de R$ 80 por hora de trabalho. Então, a proporção vem pela quantidade de horas trabalhadas, né? E o custo, né, por hora, né? Esse valor de 45 é um valor fixo, que vai acontecer independente do número de horas trabalhadas, né? Então, quanto o técnico receberia por um serviço de 2 horas e meia? Então, olha só, se ele trabalhar 1 hora, você vai ter que pagar R$ 45 mais 1 hora de trabalho que custa 80, tá? Se ele trabalhar 2 horas, você tem que pagar 45 mais duas vezes o valor da hora, né? Que é 80. E se ele trabalhar, desculpa, eu coloquei 3 horas aqui, mas é 2 horas e meia, né? Se ele trabalhar 2 horas e meia, é 45 mais 2 horas e meia vezes 80, né? 2,5 vezes 80, que dá 2,5 vezes 80 dá 200, mais 45 dá 245. Então a resposta para a letra A, se ele trabalhar 2 horas e meia, são R$ 245, reais, tá? Dispondo-se de R$ 400, seria possível contratar esse técnico por um serviço de 4 horas? E a resposta é sim, é possível. Por quê? Porque para um trabalho de 4 horas, ele vai cobrar 45, que é fixo, mais 4 horas de R$ 80. Então, 45 mais 4 vezes 80, 4 vezes 80 dá 320. Mais 45 dá 365, que é menos de 400. Então, dá para contratar sim, tá? E a letra C, qual que é a lei de função que representa o valor V em reais de um serviço X horas feitos pelo técnico, tá? Esboce o gráfico dessa função. Então a reta aqui, ele falou V, né? Eu acabei colocando Y, né? Mas é isso daí, o valor é igual a 45 mais 80 vezes X, que foi o que a gente fez aqui, né? Todas as letras, todos os valores que a gente colocou foi 1 vezes 80, 2 vezes 80, 2,5 vezes 80, 4 vezes 80, ou seja, X é o número de horas, né? E Y, né? O V é o valor. Então, fica 45, que é o valor do B, né? O valor da onde o gráfico começa, considerando que ele está cruzando o eixo Y aí, né? Esse é o valor de B. Mais 80x, tá? 80 é o valor de A. Aqui eu escrevi como se fosse B mais AX, né? Mas continua sendo a mesma coisa. É Y é igual a AX mais B, né? Então o A é 80 e o 45 é B, certo? E aí esboce o gráfico dessa função. Eu vou fazer outros exercícios aqui com gráfico e eu deixo para vocês. Mas lembrando que o nosso procedimento de fazer gráfico de função é achar dois pontos dessa reta e ligar os dois e prolongar, certo? Aqui, outra dica é, eu cruzo o eixo Y em 45, né? Que é o valor de B, né? Quando x é igual a zero, y é igual a 45, que é o valor onde a função cruza o, o eixo Y, certo? E aí é uma reta inclinada, positiva, né? Como esse valor aqui é um valor positivo, é uma função crescente, então é uma função para cima que você faz passando por esse ponto, certo? Aí você já tem um esboço com dois pontos, fica um esboço ainda melhor, tá? Segundo exercício aqui, ó, uma caixa d'água de volume de 21 metros cúbicos, certo? É, sempre lembrando que as unidades, né, são sempre a operação que a gente faz, né? Então, o volume de um poliedro aqui, né, de base quadrada ou retangular, enfim, fica aresta vezes aresta vezes aresta, né? Então, dá metro vezes metro vezes metro, dá metro cúbico, né? E, e a gente vai lembrar aqui também que 1 metro cúbico, né? Se a gente tiver um cubo de 1 por 1 por 1, cabe 1.000 litros dentro dele, né? Então, uma caixa d'água que tenha base de 1 por 1 e altura também de 1 metro, ela vai caber 1.000 litros d'água até a boca ali, né? Então, olha só, uma caixa d'água em que cabe 21 metros cúbicos.
ela está no começo vazia, certo? E ela começa a receber uma água de uma fonte à razão de 15 litros por minuto, tá? Então, quantos litros de água haverá na caixa após meia hora, tá? Então, olha só, se em um minuto enche 15 litros, é o que está sendo dito ali, né? 15 litros por minuto, significa que em um minuto enche 15 litros. Em 30 minutos vai encher quanto? Vai encher X, tá? Eu fiz uma regrinha de 3 aqui, multiplicando é, 1 por x e 15 vezes 30, né? Então, x vai ser igual a 30 vezes 15, 30 vezes 15 dá 450 litros, tá? E aí, eu já vou deixar aqui uma questão, porque a gente pode eventualmente usar a regra de 3 para funções, para retas. A primeira coisa é que uma regra de 3 funciona quando a reta passa pela origem, que é o que a gente chama de função linear. Quando a função passa pela origem, ou seja, o b igual a zero, né, a gente chama ela de função linear. E aí você pode, nesses casos, usar a regra de 3, que é esse caso aqui. Por quê? Porque a caixa começa vazia, né? Não tem nenhum volume ali no começo, certo? É, Mas a gente, mesmo que ela não começasse vazia, a gente poderia fazer uma regra de 3, fazendo uma pequena adaptação. Eu vou mostrar depois, eventualmente, para vocês aí, certo? Letra B. Após X minutos de funcionamento, qual que será o volume Y de água na caixa em litros, tá? E aí, lembrando aqui que Y é o volume é, de água na caixa depois que ela começou a encher. Então, como a gente está enchendo 15 litros por minuto, certo? É fazer 15 vezes x, né? Porque essa vazão vezes o tempo é aquele negócio, em um minuto encheu 15, em dois 30, em três 45 e assim por diante. Então é 15 vezes o número de minutos que decorreu, tá? Então é 15x. E aqui, como ela começa vazia, é b igual a zero, né? Então é 15x mais zero, né? Se ela já tivesse uma quantidade de litros antes, seria 15x mais essa quantidade de litros que ela teria ali, certo? Letra C. Após X minutos de funcionamento da fonte, qual será o volume Y de água em litros necessário para encher completamente a caixa? Tá? Então, olha só. Ela está enchendo com essa proporção de 15x, né? Ou seja, cada minuto enche 15 litros, então a gente, chamando os minutos de x, ela está enchendo a cada minuto ela está enchendo 15x, é, considerando essas duas considerações, né? Então, como na letra C está sendo perguntado outra coisa, na letra B foi perguntado quantos litros tem, tá? Na letra B está falando, ó, Y é o volume necessário para encher completamente a caixa, tá? E quantos litros a caixa tem? A caixa tem 21 metros cúbicos ou 21 mil litros, né? Se o que falta vai ser o tamanho da caixa menos o que entrou. Então fica 21 mil menos 15x. Tanto que quando x é igual a zero, ou seja, quando ainda não começou a encher, vai dar 21 menos zero, dá 21 meu mesmo, né? A caixa tem que encher completamente, certo? Depois de passados 1, 2, 3 minutos, qualquer valor ali, vai ser 21 mil menos 15x, tá? E aí na letra D pergunta em quanto tempo a caixa estará cheia. Então a gente pode usar tanto a equação da letra B quanto a equação da letra C. Tanto faz, certo? É, Porque eu posso falar aqui na letra B 15x, que é o que está enchendo, é igual a 20 mil, 21 mil, né? E aí fizer igualar os dois, eu vou achar o valor de x. E na letra B, na letra C, como é o que falta para encher, na hora que eu falar que 21 mil menos 15x é igual a zero, né? Porque daí significa que não falta mais nada para encher, ou seja, ela está completamente cheia. Então 21 mil menos 15x é igual a zero, vai dar o tempo que é necessário. E aí eu fiz pela equação da letra C. Então eu falei, ó, 21 mil menos 15x é igual a zero, x é igual, né? Eu passei o 15x para o outro lado, né? E depois passei o 15 dividindo. Então, 15x é igual a 21 mil, logo x é igual a 21 mil dividido por 15. Então, x é igual a 1.400 minutos, tá? Como x aqui o tempo é em minutos, então faltam 1.400 minutos para encher essa caixa, certo?
Vamos lá. Aqui é uma questão que eu falei para vocês que eu ia fazer de gráfico, né? Então, como é que a gente faz gráfico de função? Eu vou fazer só dois exemplos, que é aqui a letra A e a letra E, porque a letra E é um pouquinho diferente das primeiras, né? Como é que a gente faz o gráfico de uma função? E eu vou pegar o exemplo da letra A aí, que é y igual a x mais um, certo? A gente faz uma tabelinha com dois pontos, né? Lembre-se, para eu desenhar o gráfico de uma função, eu preciso de dois pontos, né? Porque por dois pontos só passa uma única reta. Então, se eu tiver dois pontos dessa reta, é o suficiente para eu conseguir desenhar. Eu posso fazer 3, 4, 5, 10 pontos? Sim, claro, não tem problema nenhum. Vai só gerar uma dificuldade, porque daí o seu gráfico, se você vai fazer na mão, o seu gráfico tem que estar cada vez mais bem feito para que todos esses pontos estejam perfeitamente alinhados. Se eu só colocar dois pontos vão estar perfeitamente alinhados, porque só passa uma reta pelos dois, né? Bom, aqui eu escolhi os dois pontos que tem zero ou em x ou em y. E por que que eu faço essa escolha, né? Eu já falei para vocês. Porque são os dois pontos que cruzam os eixos, né? Quando x é zero, a função está cruzando o eixo y. E quando y é igual a zero, a função está cruzando o eixo x. E é só substituir esses dois valores, né? Como é que eu achei que para x é igual a zero, y é igual a 1? E como que eu achei que para y é igual a zero, x é igual a menos um? É só fazer a conta. Então, jogando aqui nessa função aqui, ó, que é a letra A, se eu jogar x igual a zero aqui, vai ficar y igual a zero mais um, que dá 1. Né? Por isso que para x igual a zero, y igual a 1. Então, nessa primeira linha eu fixei x igual a zero, porque eu quis, e achei que y é igual a 1. Na segunda eu vou fixar y igual a zero e vou achar o valor de x. Tá? Então, quando y é igual a zero, vai ficar zero igual a x mais um, é só passar o 1 para o outro lado, vai ficar x igual a menos um. Tá? Então, esses dois pontos pertencem a essa reta, e aí eu posso desenhar. E aí, usando aqui o GeoGebra para fazer esse gráfico, né? Tá aqui o ponto A, que é o ponto, que é o primeiro, né? X igual a zero, ou seja, não andei nem para a direita nem para a esquerda, está aqui em cima do eixo Y, né? Então, x igual a zero, y igual a 1. Esse ponto A é o primeiro ponto ali que eu escolhi. E o segundo ponto é o ponto x igual a menos um. Então, eu saí aqui da origem, andei um para a esquerda e não andei nem para cima nem para baixo, porque y é igual a zero. Então, são os dois pontos que cruzam os dois eixos. Basta unir esses dois pontos e prolongar. Prolongar para cima e para baixo. Né? Porque essa reta ela continua infinitamente para cima e para baixo. A gente, obviamente, não faz uma representação visual de toda a reta, né? Basta a gente fazer um pedaço que caiba na nossa folha aqui, certo? Então, esse é o gráfico da função y igual a x mais um. Vocês podem fazer a mesma coisa para as letras B, C e D, tá? Então, façam, né? Mais uma vez, esse daqui é exercício do livro. Eu vou fazer a letra E, porque ela é um pouquinho diferente ali, ó. Letra E, y igual a 5 meios, tá? Então, olha só, a letra E, ela nem é uma função de primeiro grau, ela não é uma função afim, tá? A função afim ela tem uma restrição. O a nunca pode ser zero, tá? Então aqui como não tem valor de a, né? Lembrando que o valor de a é sempre quem multiplica x, né? Então, por exemplo, no caso que a gente escolheu, o a é igual a 1. Aqui o a é igual a menos 2, aqui o a é igual a 3, aqui o a é igual a menos 1. Aqui não tem ninguém multiplicando x, não tem x. O y é fixo. Então ela não é uma função de primeiro grau, tá? Mas eu coloquei aqui porque o livro menciona esse tipo de gráfico, porque esse gráfico é uma reta, ele só não é uma função de primeiro grau, tá? Então, ele vai ser uma reta horizontal, paralela ao eixo. Por quê? Olha só. Como o y é constante, ele não depende de x, para qualquer valor de x, o y é 5 meios. Então, todos os pares, para qualquer valor de x, e eu posso usar para qualquer valor de x, eu posso usar infinitos valores, né? Positivos, negativos, tal, né? Inteiros, ou não inteiros, né? E o y sempre vai ser 5 meios, né? Então, na verdade, para qualquer ponto que eu tenha um x qualquer e um y igual a 5 meios, ele vai fazer parte do meu gráfico. E aí fica assim, ó. Aqui, ó, gente. Aqui está o plano cartesiano, né? Os eixos, né, do plano cartesiano. A reta está aqui, ó. É uma reta horizontal, certo? Para qualquer valor de A, B e tal, independente do valor de x, né? O y sempre vai ser 5 meios, né? Que é 5 dividido por 2 que dá 2,5, né?
então significa que é uma reta horizontal, tá? Na letra F aqui, y igual a menos 1, vai ser a mesma coisa, vai ser uma reta que passa aqui em y igual a menos 1, uma reta horizontal, certo? Bom, o outro exercício que a gente fez aula passada é o contrário, né? E se eu tiver dois pontos, eu consigo achar a lei, né? A gente acabou de fazer, que é a partir da lei achando o gráfico. Se eu tiver dois pontos do gráfico, eu consigo achar a lei? E a resposta é sim, a gente consegue. Tem mais de uma maneira de fazer isso, inclusive no final da aula aqui em outro exercício, eu vou mostrar uma outra maneira, tá? Qual que foi a maneira que eu mostrei para vocês na aula passada? Foi montando um sisteminha de equações com a função y igual a x mais b, tá? Então, como eu quero achar a reta que passa por esses dois pontos, e toda reta tem como equação y igual a x mais b, eu vou colocar esses dois pontos aqui que eu sei o x e o y, né? E vou montar uma equação, um sistema de equação para achar os valores de a e de b que correspondem a essa reta, tá? Então, olha só. Aliás, eu coloquei aqui primeira forma, depois eu não fiz da segunda forma, mas tem um outro exercício lá para frente que tem a segunda forma, certo? Bom, então, toda reta tem esse formato y igual a x mais b, ou seja, um número que multiplica x mais um número sozinho, tá? Lembrando que esses dois valores a e b podem ser negativos, inclusive, tá? Os valores de x e de y dos pontos eu conheço, né? Então, o primeiro ponto ali tem x igual a menos 1, então no lugar do x eu substituí menos 1, então ficou a vezes menos 1, e no lugar do y eu substituí 5, tá? Aí daqui para cá eu só deixei a equação mais bonitinha, né? A vezes menos 1 dá menos a, então fica menos a mais b igual a 5. Eu deixei menos a mais b na esquerda, só porque a gente está acostumado com as letras na esquerda, né? Mas não foi, só foi um rearranjo aqui para ficar mais bonitinho. E o segundo ponto, que está aqui, ó, o segundo ponto é x igual a 2 e y igual a menos 4, tá? Então, no lugar do y eu coloquei menos 4, no lugar do x coloquei 2, e aí, só para deixar mais bonitinho, a vezes 2 é a mesma coisa que 2a, e aí eu deixei isso daqui tudo na esquerda, né? Então ficou 2a mais b igual a menos 4, e aí eu tenho um sistema de duas equações que eu quero descobrir os valores de a e de b, certo? Na aula passada, eu mostrei para vocês fazendo por substituição, que é isolando uma das duas letras e substituindo na outra equação. Tem uma maneira um pouquinho mais fácil aqui, porque sempre vai ter b aqui, tá? Porque o b a gente não mexe, né? Não tem valor de x. O valor de x que a gente coloca é aqui e o y aqui. O b sempre vai estar aqui do mesmo jeito. Em todas as equações sempre vai estar um b desse mesmo jeito aqui. Então, como as duas equações têm b, se eu subtrair essas duas equações, ó, eu vou subtrair, fazer essa equação menos a equação de baixo. O b vai sumir, porque vai ficar b menos b. Então, olha só, eu vou fazer a de cima menos a de baixo, né? Menos a, menos 2a, então, ó, menos a, menos 2a, certo? B menos b, então, ó, b menos b, e 5 igual, né? 5 menos 4. Como é a de cima menos a de baixo, fica 5 menos o menos 4, tá? Menos a menos 2a dá menos 3a, certo? B menos b eu cancelo, porque b menos b, né, um número menos ele mesmo, né? Eu tenho 5 e passo a dever 5, 5 menos 5 dá zero, né? Então b menos b dá zero, cancela. Por isso que eu fiz essa subtração das duas linhas, e isso sempre vai dar certo nesse tipo de caso, porque toda equação minha vai ter esse b aqui sozinho desse jeito. Então eu sempre posso fazer isso, tá? Vou voltar aqui. E aí na direita aqui, depois do igual, né, eu mantenho a igualdade, depois da igual ficou 5 menos menos 4. Quando eu tenho menos repetido, fica 5 mais 4, tá? Que dá 5 mais 4 dá 9. Então deu menos 3a igual a 9. Passo esse menos 3 dividindo. 9 dividindo por menos 3 vai dar menos 3, tá? Lembra? Divisão 9 dividido por 3 dá 3, e o sinal é igual na multiplicação, né? Positivo dividido por negativo dá negativo. Então, 9 dividido por menos 3 dá menos 3. Ok? Então, eu descobri o valor de A que eu estava querendo, tá? Como é que eu faço para descobrir o B? Olha, é só substituir o valor de A, que agora eu sei o valor numérico dele, em qualquer uma das duas equações. Porque como eu já tenho o valor numérico de A, aí eu vou conseguir descobrir o valor de B, tá? Então eu usei a primeira equação, poderia ter usado a segunda também, não tem problema nenhum. Então a primeira equação é menos A mais B igual a 5, né? Como A é menos 3, ficou menos menos 3, né? No lugar do A, mais B igual a 5. Menos menos 3 é 3. Passo 3 para o outro lado, fica menos 3.
Então, b igual a 5 menos 3, b igual a 2. Então, eu descobri os valores de A e de B da equação da reta que passa pelos dois pontos, né, que eu quero. Então, qual que é a equação dessa reta? Y é igual a x mais b. Como A vale menos 3 e o B vale 2, então a resposta é Y é igual a menos 3x mais 2. É a reta que passa por esses dois pontos. Inclusive, a gente pode conferir a conta que a gente fez, tá? Olha só, vamos conferir duas vezes aqui com os dois pontos. O primeiro ponto é menos 1 e 5. Então, substitui x por menos 1. Vai ficar menos 3 vezes menos 1, que vai dar 3, né? 3 mais 2 dá 5. Então, beleza, o primeiro ponto está correto. Menos 1 e 5. E vamos substituir o segundo ponto, que é 2 e menos 4, tá? Então, se eu substituir aqui o x por 2, menos 3 vezes 2 dá menos 6. Mais 2 dá menos 4. Então, y é menos 4, está correto. Então, essa reta, de fato, passa por esses dois pontos, está resolvido, tá? Então, para resolver esse tipo de problema, a gente pode fazer isso. Substituir dois pontos na equação y igual a x mais b, montar um sisteminha de equação e achar os valores de a e de b, né? Ou por substituição, ou subtraindo uma linha da outra. Achando os valores de A e B, a gente monta a equação y igual a x mais b, substituindo só os valores de A e de B que a gente achou. Certo, gente? Bom, aqui também um exercício para a gente achar a lei. Eu coloquei aqui, eu nem vou resolver, mas eu só quis colocar aqui para vocês entenderem o seguinte: quais são os pontos que a gente vai usar, né? Como na enunciado deu o gráfico, eu só quis colocar aqui, ó. Então, ó, eu tenho dois pontos. Quais são esses dois pontos aqui numericamente? Esse ponto aqui, ó, tem x igual a menos 1 e y igual a 3, tá? E esse ponto aqui é a origem, né? X e y igual a 0, né? A reta está passando bem onde os dois eixos se cruzam, tá? Então, esses dois pontos aqui, menos 1 e 3, e 0 e 0, são os dois pontos que eu vou jogar lá na minha equação y igual a x mais b. Vou ter as duas equações e conseguir resolver esse sistema e achar a reta, a equação da reta. Certo, gente? Bom, próximo exemplo, próximo exercício aqui, ó. Na figura estão representados os gráficos das duas funções f e g, são duas retas, né? A reta f verde aqui e a reta g vermelha. Elas se cruzam num ponto. Esse ponto aqui, ó, do cruzamento delas, eu só sei o valor de x, da coordenada x. Não sei o valor da coordenada y, tá? Definidas, ambas são definidas em R, né? A gente fala isso daqui, né? R em R, né? Isso significa tanto que o eixo x e o y são reais, é só isso, né, que significa, tá? E aí a gente sabe a equação da reta f, né? Ele poderia nem ter dado, ele foi bonzinho aqui, o enunciado foi bonzinho com a gente. A reta f, a gente sabe então que tem a equação y igual a 2x mais 3, tá? Por que que eu falo que ele poderia não ter dado essa equação? Porque a gente sabe dois pontos dela, ó. Esse ponto aqui é o ponto 3, desculpa, é o ponto 0, 3, e esse daqui é o ponto menos 3 meios, 0. Com esses dois pontos aqui eu conseguiria fazer um sisteminha e achar a equação da reta f, tá? Que é 2x mais 3, tá? Mas o enunciado foi generoso com a gente, já colocou, tá? A reta g, eu não sei qual que é a equação dela. Só está falando que é uma reta de equação genérica x mais b. Calcule o valor de g de 8, né? Ou seja, eu quero encontrar o valor dessa reta aqui quando x igual a 8, tá? E para isso eu preciso ter a equação dessa reta, certo? E eu não tenho a equação dessa reta. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou descobrir essa equação, e para descobrir essa equação, eu preciso descobrir mais um ponto. Um ponto eu tenho. Qual que é o ponto da reta G aqui, essa reta vermelha? É o ponto que ela cruza o eixo Y. Isso está dito aqui, ó. Ela cruza o eixo Y no valor de Y igual a 15. Esse ponto aqui, como ele está em cima do eixo Y, ele não está nem para a direita nem para a esquerda. Então, ele tem x igual a 0 e y igual a 15, tá? E eu tenho esse segundo ponto, que é o ponto de cruzamento com a reta F, tá? Então, se eu souber esses dois pontos aqui, eu consigo descobrir a equação da reta G. Descobrindo a equação da reta G, eu consigo substituir x por 8 e achar o g de 8. A única coisa é que esse ponto aqui, eu não tenho o valor de y dele. Só que esse ponto ele pertence às duas retas. Como ele é a intersecção da reta F da reta G, esse ponto aqui, o y dele é o y da reta F também, tá? Então basta substituir na reta F
o valor de x é igual a 4, eu vou achar um valor de y, e aí eu sei o x e y desse ponto. A partir disso, eu posso fazer a equação da reta g, tá? Então, vamos lá. O f de 4, né, essa reta verde aqui, ó, quando x é igual a 4, o f de 4 é igual a 2 vezes 4 mais 3, né? Só substituir o x por 4. Então, 2 vezes 4 dá 8, mais 3 dá 11. Então, o y desse ponto, esse ponto aqui tem x igual a 4 e y igual a 11, tá? Então, agora, como eu sei os dois pontos da reta vermelha, né? Então, a reta vermelha, que é a reta g de x, ela passa pelo ponto 0,15, né? Que é o cruzamento com o eixo y, e pelo ponto 4,11, que é o cruzamento com a reta f, tá? Bom, como a reta vermelha também é uma reta e tem que obedecer sempre, toda reta obedece a y igual a x mais b, eu vou substituir esses dois pontos na equação. Então, ó, o ponto 0,15 substituir x por 0 e y por 15. Aqui, como o x deu 0, eu já consegui descobrir o valor de b direto, então nem precisei fazer aquele sisteminha mais elaborado. Tá? Já deu o valor de b aqui, que é b igual a 15, né? Porque a vezes 0 é 0, né? Então, b igual a 15. E aí, substituindo o segundo ponto, que tem y igual a 11 e x igual a 4, então ficou a vezes 4 mais 15 igual a 11, né? Passei o 15 para o outro lado, então ficou 11 menos 15, né? Dá menos 4, então 4a é igual a menos 4, logo a igual a menos 4 dividido por 4, a igual a menos 1, tá? Então a reta vermelha, a reta g de x, tem a igual a menos 1 e b igual a 15, tá? Então g de x é igual a, ó, substituir o a por menos 1, né? Então ficou menos x, né? A gente não precisa escrever o 1, né? Então fica menos x mais 15, tá? Como foi perguntado o g de 8, basta substituir. Então g, quando x é igual a 8, no lugar do x eu coloquei 8, ficou menos 8 mais 15, então g de 8 é igual a 7, certo? Bom, determine a raiz de cada uma das funções. Aqui tinha várias letras no problema do livro, eu só coloquei a primeira aqui, só para mostrar como é que faz, né? Na verdade, aqui é bastante simples, eu só estou relembrando o conceito de raiz. O que que é raiz de uma função? Aliás, o que que é raiz de qualquer função, né? Eu falei para vocês que vocês calculavam a raiz quando vocês faziam Bhaskara, né? A raiz de qualquer função é quando y é igual a zero. Então, raiz é o ponto que passa por y igual a zero. Logo, esse ponto ele tem alguma coordenada x, né? Eu não sei ainda qual é, mas a coordenada y dele é zero. Então, basta eu montar uma equação substituindo y por zero. Então, se a função que eu quero descobrir a raiz é y igual a 3x menos 1, eu vou substituir y por zero. Tá? Então, 3x menos 1 é igual a zero. Passo o menos 1 para o outro lado, 3x igual a 1. Passo o 3 que estava multiplicando, dividindo para o outro lado, x igual a 1 terço. Então, qual que é a raiz? 1 terço e zero. Certo? Bom, vamos lá. Esse probleminha aqui, daqui a pouco eu mostro para vocês por que que ele está nessa seção do livro. Ele é aquele tipo de exercício de sistema de equações. Tá? A gente vai montar o sistema de equações e resolver. A gente não precisaria de nenhum conceito de função de primeiro grau para resolver esse problema, mas sabendo função de primeiro grau, a gente vai entender que isso daqui é pertinente, tá? Então, olha só, Carlos é 4 anos mais velho que seu irmão André, tá? E há 5 anos a soma das suas idades era 84 anos. Tá? Qual que é a idade de cada um? E há quantos anos a idade de Carlos era o dobro da idade de André? Então, olha só, primeira coisa, eu vou dar nomes para as coisas que eu não conheço, né? Tá perguntando a idade dos dois caras aí, do meu xará Carlos e do André, tá? Então, eu vou dar nome para os dois. A idade do Carlos eu vou falar que é X, a idade do André eu vou falar que é Y. Como foi dito que Carlos é 4 anos mais velho que André, a idade do Carlos é a idade do André mais 4. Então é isso daqui, ó. X é igual a Y mais 4, certo? Isso pela afirmação. Carlos é 4 anos mais velho que Carlos. Eu poderia ter escrito isso daqui de outra forma. Seria falar X menos 4 é igual a Y. Tanto faz. A segunda afirmação fala que há 5 anos, o que que é há 5 anos, né? Qual que era a idade do Carlos 5 anos atrás? X menos 5. Qual que era a idade do André 5 anos atrás? Y menos 5. Então ele fala que há 5 anos a soma das duas idades era 84. Então x menos 5 mais y menos 5, né, a idade dos dois há 5 anos, é igual a 84.
tá? Então, eu deixei aqui registrado do lado qual que foi a frase, né, a verbalização que fez a gente fazer a interpretação e escrever no matematiquês aqui, certo? Bom, resolvendo essa segunda equação, eu tenho que x mais y menos 10, né? Porque tá menos 5 na esquerda, né? Então x mais y menos 10 é igual a 84. Passo o menos 10 e o y para o outro lado, vou deixar x sozinho, né? Como nessa primeira aqui eu deixei x sozinho, eu vou deixar x sozinho aqui também. Então, passei o menos 10 para o outro lado como mais 10, né? 84 mais 10 é 94. Passei o y para o outro lado como menos y. Então, x é igual a 94 menos y. Tá? Então, tem duas equações e é por isso que esse problema está aqui. Porque isso daqui, ó, é uma equação de primeiro grau. Veja bem, a gente, quando tem duas letras, a gente precisa de duas equações para resolver um problema. Tá? Se a gente só tiver uma equação, como essa daqui, isso daqui vira uma função. X é igual a y mais 4, ou seja, x e y não tem um único valor, são infinitos os valores que resolvem esse problema, né? É, porque qual que é x igual a y mais 4, né? Então, se y é igual a 1, x é igual a 5. Se y é igual a 2, x é igual a 6. Se y é igual a 3, x é igual a 7 e assim por diante. Para qualquer valor de y que eu colocar aqui, eu somo 4, eu acho o valor de x. Então, tem infinitas soluções para essa equação aqui, ok? Agora, se eu tenho duas equações que correspondem ao mesmo problema, aí eu só tenho uma única solução. Então, essa reta e essa reta vão se cruzar e quando elas se cruzam é o ponto que é a solução desse sistema, tá? Obviamente eu não preciso fazer graficamente, tá? Eu vou fazer aqui algebricamente, tá? Porque como as duas são iguais, eu poderia estar com x ou com y isolado, tanto faz, né? Como eu comecei com x isolado, eu vou falar que x é igual a x, né? Porque esse é o objetivo, né? E, e vou falar que y mais 4 é igual a 94 menos y, né? Então, y mais 4 é igual a 94 menos y. Resolvendo, né? Passei o menos y para o outro lado. Ficou y mais y, 2y. E passei o 4 para a direita. 94 menos 4, que dá 90, né? Então, y é igual a 45. Se y é igual a 45, quanto que vale x? É só usar essa equação aqui, ó. X é igual a 94 menos 45, que vai dar 49. Então, Carlos tem 49 e André tem 45, né? E é fácil a gente conferir as duas expressões, porque ele falou que Carlos é 4 anos mais velho, então tá certo, ó, 49 é igual a 45 mais 4. E fala que 5 anos atrás, a soma da idade dos dois era 84. Então, 41 mais 44 dá 84, certo? É, beleza? Bom, e aí a letra B. Há quantos anos a idade de Carlos era o dobro da idade de André, tá? Então ele está perguntando uma quantidade de anos, que eu vou chamar ali na minha resolução de K, que faz com que a idade de Carlos, que é X, fosse o dobro da idade do André. Então, ó, quando eu falo 49 menos K, eu estou falando alguns anos atrás, a idade do Carlos alguns anos atrás, tá? Quando eu falo 45 menos K, eu estou falando a idade do André alguns anos atrás, tá? Eu quero saber quando que essa idade era o dobro, por isso duas vezes essa idade aqui, tá? Resolvendo esse problema, aqui eu fiz primeiro o chuveirinho, né? 2 vezes 45 dá 90, 2 vezes menos K dá menos 2K. Mandei o menos 2K para a esquerda, ficou 2K menos K, que vai dar K, e mandei o 49 para a direita. 90 menos 49 dá 41. Então K igual a 41. Ou seja, 41 anos atrás, os dois tinham. A idade de um era o dobro da idade do outro. A idade do Carlos era o dobro da idade do André. Tá? 41 anos atrás, o Carlos tinha 49 menos 41, 8. E o André tinha 45 menos 41, 4, tá? Ou seja, 8, como 8 é o dobro de 4, tá correto. Beleza, gente? Aí eu só quero mostrar para vocês agora, aqui no GeoGebra, essas duas equações. Olha só, eu vou escrever aqui do jeito que eu tinha escrito ali, ó. X é igual a y mais 4, tá? O GeoGebra, ele não gosta disso, né? Ele quer deixar o y
deixar o x isolado é esquisito, né? Então ele sugere para mim aqui, ó, x menos y é igual a 4. Se eu clicar com o botão direito, eu posso colocar aqui, ó, y é igual a x mais b, né? Então ele mostra aqui, ó, y é igual a x menos 4. Ou seja, em vez de isolar o x, eu isolo o y, mas a equação é a mesma, né? E a outra que estava é x igual 94 menos y, beleza? Aí ele já mostrou aqui pra gente nesse outro formato, né, com as duas letras do mesmo lado. E eu vou colocar, não, eu quero a equação no formato de y igual a x mais b. Então fica y igual a menos x mais 94. Então vejam que essas duas retas se cruzam. E é isso que significa resolver um sistema de equações com duas equações e duas variáveis, tá? O ponto onde elas se cruzam é a solução. Aí o GeoGebra ele tem aqui pra gente, né, essa solução aqui, esse menu aqui, em que eu posso escolher aqui, ó, a intersecção de dois objetos. A partir do momento que eu escolho, é só clicar nos dois. Cliquei aqui, ele me deu o ponto A. E ia estar escrito aqui, quem que é o ponto A? O ponto que tem x igual a 49 e y igual a 45, que é justamente a resposta que a gente achou. X igual a 49, y igual a 45, ó. X igual a 49, y igual a 45, certo? Então, por isso que esse problema estava aqui nesse momento, para mostrar como uma equação de primeiro grau, né, de um sistema de equações, ela é uma reta, e aí as duas retas se cruzando faz o que a gente fez na aula passada, né, que é a intersecção de duas retas, e vai dar a solução de um sistema. É isso que a gente faz. Bom, mais um problema aqui, gente. O custo C em milhares de reais, tá? Então tá aqui, ó, 4 e 5,2 no eixo da vertical, né, no eixo Y, mas é em milhares, né? 4.000 ou 5,2 vezes 1.000, né, que é 5.200, né? Então o custo C em milhares de reais de produção de X litros de certa substância é dada por uma função afim com x maior ou igual a zero, ou seja, a função começa aqui no x igual a zero, né? Ela começa aqui no eixo y, né? Não tem valor negativo aqui de x, né? Cujo gráfico está representado abaixo, tá? Aí vamos lá. O que o ponto 0,4 pertencente à reta indica? Qual que é o significado dele, tá? Então, olha só. O ponto 0,4 ele tem coordenada em x igual a zero. O que significa coordenada em x? É o número de litros produzidos. Então significa assim, se eu produzir 0 litros, ou melhor, se eu não produzir nada, eu ainda vou ter um custo de 4, né? Que na verdade é 4.000, né? Porque o eixo Y está em milhares. É muito comum, gente, esses números grandes, 1.000, milhão, bilhão, deixar indicado que os números que estão no eixo significam isso, né? Para não ficar escrevendo um número muito grande aqui, né? Então, falar, esse eixo aqui, todos os números que estão aqui são multiplicados por 1.000, né? Estão em milhar. Então, em vez de escrever 4.000 e 5.200, eu só escrevo 4, 5,2. Fica muito mais limpo o gráfico, é muito mais fácil de ler, tá? Ou seja, se eu não produzir nada, eu vou gastar 4.000 reais. Ou seja, o meu custo fixo, que eu falei para vocês, meu custo fixo é 4.000 reais, tá? Certo? É isso que a resposta da letra A. Então, como A, X é o litros produzidos e Y é o custo, logo o ponto 0,4 significa que o custo fixo, né, ou seja, quando eu não produzir nada, né, é de 4.000 reais. Letra B. Qual que é o custo da produção de 1 litro dessa substância? Aí, esse problema aqui, ele tem várias formas de ser resolvido, né? Como ele estava numa parte ali do livro sobre variação média, né, a taxa de variação que eu falei para vocês aula passada, eu fiz desse jeito. Mas depois eu fiz de uma segunda forma, tá? Porque como a gente tem dois pontos dessa reta, eu posso achar a equação da reta, certo? A gente sabe dois pontos aqui, ó. Tem esse ponto aqui do gráfico é o ponto 0,4, esse daqui é o ponto 8 e 5,2. Eu posso achar a equação dessa reta, a partir daí eu acho qualquer ponto dessa reta, sabendo a lei, tá? Bom, mas aí eu vou fazer de uma outra maneira primeiro, depois eu faço assim, tá? Então, olha só. O que a taxa média varia lá, que significa que eu falei para vocês? É a variação do y em relação à variação do x. Então, é o delta y, a gente sempre usa essa letra delta maiúsculo como variação, né? Física usa delta t, né, para variação de tempo,
ou delta S para variação de posição, ou delta θ para variação de temperatura, né? Ou T maiúsculo, né? Para não confundir com tempo, né? Tempo sempre é tempo T minúsculo, né? Então, essa letra delta, que é o triângulo, né? A gente sempre usa como significado de variação, né? De diferença, né? Então, a taxa média de variação significa o delta y dividido por delta x. Quem que é o delta y aqui? É a variação dos dois pontos em y. Então, é 5,2 menos 4. Quem que é a variação em x? É a diferença dos dois pontos em x, que é 8 menos 0. Então, ficou 5,2 menos 4 dá 1,2, 8 menos 0 dá 8. Então, 1,2 dividido por 8 dá 0,15. Agora, o que que significa esse 0,15? E aí eu vou usar esse conceito para responder a letra B e a letra C. Significa o quê? Que a cada unidade que eu andar em x, o meu valor de y vai subir 0,15, que é exatamente o significado do A da lei, tá? É a partezinha da função em que vale a regra de 3, tá? É quando eu não tenho B, né? Então, o A, que é o coeficiente angular, ou aqui a gente está usando ele como taxa média de variação, ele significa isso. Então, olha só, a pergunta na letra B é: qual que é o custo de produção de 1 litro dessa substância? Ora, para zero, eu gastei 4.000, né? Se eu aumentar x em 1, eu vou aumentar y em 0,15. Então, eu vou sair de 4 para 4,15. Tá? Então, logo para x igual a 1, o custo é 4,15 ou 4.150, na verdade, né? Bom, e na letra B, está perguntando qual que é o custo de 7.000 corresponde à produção de quantos litros? Então, olha só, eu sei que se eu produzir 8 litros, eu gastei 5.200, tá? Se eu continuar crescendo essa reta, e eu vou crescendo sempre de 0,15 em 0,15 a cada litro que eu subo, né? Eu vou chegar em 7.000 uma hora. Então, 7.000 menos 5.200, ou 7 menos 5,2 dá 1,8. Como eu aumentei de 0,15 em 0,15 para cada litro, né? Então, 1,8 dividido por 0,15 dá 12 litros, certo? Como eu parti do ponto em que x era igual a 8, né? Porque eu parti do ponto em que a produção estava 5,2, né? De 5,2 para 7, eu aumentei 1,8. 1,8 dividido por 0,15 dá 12, tá? Então, 8 mais 12 dá 20 litros. Então, eu preciso produzir 20 litros para o custo ser 7.000, certo? E aí eu falei para vocês que tinha uma outra maneira, e essa outra maneira vai bater com duas coisas, né? Tanto para esse exercício, quanto para o exercício lá de trás, que eu falei que eu ia achar a equação da reta de uma outra forma, que eu acho que vocês vão até preferir, na verdade, tá? Porque olha só, então até aqui estava igual, né? Então a gente sabe que o m, que é essa taxa média de variação, que é o valor de A, é o delta y sobre delta x. Então, se eu tenho dois pontos de uma reta, ou seja, dois pontos quaisquer de uma reta, eu faço a variação em y dividido pela variação em x, eu achei o valor do m que é igual ao valor do A. Quem que é o B? Lembra que o B é o valor quando x é igual a zero, que é quando a reta cruza o eixo y. E nesse caso aqui, a reta está partindo de 4, ou seja, o B é igual a 4. Então, já tenho o A e B dessa reta, certo? Então, ó, como o B é igual a 4 e o A igual a M, ou seja, o A igual a 0,15, a gente tem que o custo é 0,15x mais 4, certo? Na letra B, eu quero saber o custo para 1 litro de produção, então eu substituo o x por 1. Então, dá 0,15 vezes 1 mais 4, que dá 4,15, né? Que foi a resposta que a gente tinha achado. E na letra C, ele não está perguntando o y, ele está perguntando o x para um valor fixo de y, tá? Então ele está perguntando qual que é o valor de x para quando o y é igual a 7.000, tá? Ou seja, quantos litros eu vou produzir se o meu custo for de 7.000, tá? Então 0,15x mais 4 é igual a 7, né? Passei o 4 para o outro lado, 7 menos 4 dá 3. Passo o 0,15 dividindo, 3 dividido por 0,15 dá 20, que é a mesma resposta que a gente tinha achado, tá? Então, eu tenho mais de uma maneira aqui de achar a equação da reta, né? Nesse caso, eu consegui saber o valor do B, porque esse foi um ponto dado,
mas eu não precisaria desse ponto. Se eu acho o valor de A, através dessa técnica aqui, né, que é fazer o ΔY dividido por ΔX, mesmo que eu não saiba onde a reta cruza, basta eu pegar um ponto, porque a equação da reta não é y igual a x mais b. Se eu já sei o valor de A, que nesse caso era 0,15, era só fazer y igual a 0,15 vezes 8, desculpa, fazer y, que é 5,2, né? Então 5,2 é igual a 0,15 vezes 8 mais b. Pronto, eu ia achar que o valor de b era igual a 4. Certo, gente? É isso. Muito obrigado. Tchau, tchau.